Olá pessoal, aqui é a Ingrid Rodrigues do Resgatando o Evangelho na Prática. Estamos aqui para falar um pouquinho de um tema fantástico. E eu gostaria de apresentar a minha amiga, não vou falar assim, bispa não, vou falar a minha amiga Bispa Arlete, da Igreja Deus Supernatural do Gama. Amém, glória a Deus, uma honra, né? Um prazer estar aqui, né, com você, minha amiga, sim, né? E estou muito feliz. Eu creio que será bênção e poder de Deus aqui esta noite. Essa é uma mulher imparável, é o nosso tema de hoje, né, Bispa? Amém, sim, nosso tema, um tema assim maravilhoso que mexe, né, com as nossas estruturas, né? E Deus vai falar muito através desse tema. Ah, sim, eu creio. Né, semana passada eu tive mandando um áudio para ela. E assim, é uma mulher de Deus que estamos trazendo aqui. Ela tem muito para compartilhar, ela tem cuidado de mulheres, né, trazido cura em meio às dores na mesa, né, levando as mulheres para esse lugar de onde nunca deveríamos ter saído, né, um lugar de comunhão, um local de compreensão umas das outras, sabe? É um lugar assim que o Senhor tem preparado para você que está aí do outro lado e precisa de uma mesa de confiabilidade. E este é o lugar. E essa é uma mulher que tem se levantado, eu tenho acompanhado muito, né? A gente também tem acesso não só nas redes sociais, mas à vida mesmo. E eu tenho visto os frutos, e os frutos dignos de arrependimento. E é com grande alegria que nós iniciamos esse podcast para falar com você aí, que está do outro lado. Vamos dar início, vou pedir para você orar, né? Nós damos a honra para que as pessoas já se sintam impactadas, para que as pessoas recebam e que essa semente venha frutificar. Amém, glória a Deus, amém. Então vamos orar, né? Convidar, né, o Espírito Santo, né, para vir agir aqui esta noite, né? Porque eu creio que ele já está aqui, que ele já está em nós, né? Então vamos convidar ele para estar agindo e falando através das nossas vidas, amém? Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por estarmos aqui esta noite. Que teu Espírito verdadeiramente esteja falando aos nossos corações. Que teu Espírito, Senhor, esteja nos guiando a toda a verdade. Que a tua presença seja viva neste lugar, em nome de Jesus. E que o Senhor venha fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então nós abrimos nossos corações para que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja falar. Que o Senhor faça aquilo que o Senhor deseja fazer. E que a tua vontade, ó Deus querido, seja feita neste lugar, assim como é a tua vontade nos céus. Porque a tua vontade nos céus é nos edificar, é nos abençoar, nos direcionar. Então, Pai querido, esteja conosco para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu gostaria de iniciar esse podcast com uma pergunta. Isso é bom. Como ter uma voz profética feminina, né, direcionada por Deus? Porque assim, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória e da onde, né, de como você começou, como é que foi sua conversão, porque nos levará a esse ponto da voz profética. Nessa geração, né? Sim. E mulher, né? Então, assim, a minha trajetória começou quando eu tinha 16 anos. Né? Eu me converti com 16 anos. Hoje eu tenho 44 anos. Então, assim, eu era uma menina, né? Eu era uma criança, mas eu sempre tive muita sede de Deus. A minha família não era de estar na igreja, né? Falávamos que éramos católicos, né? Mas a gente não praticava. A gente não ia à igreja. E com 16 anos eu pude conhecer a Jesus. Né? Eu conheci o meu esposo, né? O bispo Flávio. Eu tinha 14 anos e ele já era crente, né? Já estava na igreja. E aí ele me levou. Né? E eu com 16 anos eu aceitei
Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, né? Me batizei. Então, assim, eu era uma pessoa muito tímida, que eu ficava até admirando as pessoas que falavam, né, acerca desse Deus, aquelas pessoas que estavam na frente de algo, eu admirava. E meu marido era totalmente, né, até hoje, totalmente contrário, né? Ele era uma pessoa bem falante, né? Espontâneo, Bem né? espontânea, né? Ele fazia, participava de tudo, né? Tinha o grupo dos jovens. Eu tinha muito medo de estar até entre os jovens, com medo de alguém me perguntar algo, né? E ali, então para mim foi muito complicado. Eu fui impulsionada, né, a fazer. Por quê? Porque eu comecei a caminhar com ele, Sim. né? E quando a gente foi para o encontro com Deus, né, em 2000, e a gente voltou bastante avivado e tal. E ali na igreja onde a gente congregava, tinha células, né? E o pastor na época nos deu uma célula para a gente cuidar. E eu bastante tímida ainda, bem retraída, né, com muito medo. E meu marido não, meu marido ele já era um pastor, né? Ele que fazia, ele que pregava. E eu ficava lutando muito naquela época. Meu Deus, né? O que eu vou fazer? E agora? Aquela timidez tomava de conta. Foi quando eu orei muito ao Senhor para estar trabalhando no meu coração, porque tinha uma necessidade, né? Tinha uma necessidade de se levantar uma mulher com voz profética, né? Tinha uma necessidade, sabe, de eu tirar aquelas amarras do passado, né, da timidez, porque o ambiente, né, o momento tinha essa necessidade, precisava disso. Por quê? Porque na célula tinha mulheres, né? E as mulheres vinham conversar comigo. Me cobrava, né, para eu levar uma palavra. E quando meu marido falava assim, ó, a palavra da célula é sua. Meu Deus, só Deus sabe como eu ficava. Mas assim, eu decidi algo. Sim. Tudo que vinha, sabe, para mim como um desafio, mesmo eu com medo, mesmo eu tímida, eu aceitava aquele desafio. Porque eu falava assim, Senhor, não é eu, é o Senhor. É o Senhor que vai fazer algo através da minha vida. Então, assim eu fui avançando. Assim eu fui recebendo os dons que eu pedia. Uau. E o Senhor derramou sobre a minha vida uma unção profética. O Senhor derramou sobre a minha vida uma unção pastoral. Por quê? Porque eu nunca aceitei dizer não para Deus. Sim. Mesmo com as minhas limitações. Porque eu tinha muita limitação. Sim. E mesmo com essas limitações, eu aceitava. Porque eu falava assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, não abra essa porta, né? Que eu não esteja indo. Mas a tua unção, se a tua presença for, Deus, eu aceito, eu recebo. E assim foi. E assim a gente foi crescendo, e assim o Senhor foi me impulsionando, Sim. e assim eu fui buscando aprimorar, né, aquilo que o Senhor já havia derramado sobre a minha vida. E no ano de 2001, nós fomos consagrados a pastores, né? Na época a gente era pastores dos jovens, Sim. né? E aí outro desafio maior. Meu Deus, que desafio. Agora eu não sou mais uma líder de célula, agora eu sou uma pastora. Sim. E aí foi assim outro desafio muito grande, mas muito prazeroso, porque eu tive muitas experiências com o Senhor, sabe? Foi muito choro também, Sim. né? Muita luta, né? Muita guerra, mas é algo assim poderoso, porque você vê verdadeiramente que não é você. Sim. Porque se eu fosse olhar para trás e para dentro de mim, quem verdadeiramente eu era, e tirasse o Espírito Santo dentro de mim, Não sobraria nada. não né? sobraria nada. Eu não estaria naquele ambiente, Sim. eu não estaria naquele momento, eu não aceitaria nada. Sim.
mas a presença do Senhor que impulsiona. Sim. Então, essas experiências que eu fui tendo com Deus, porque muitas vezes eu me maravilhava. Eu falava assim, meu Deus, é só o Senhor mesmo na minha vida. Só pode ser o Senhor, porque de mim o Senhor sabe que eu não sei nada. Eu não consigo nada. Sim. E eu não posso nada. E aí o Senhor foi agindo assim na minha vida, né? E na vida dele, assim, de uma forma tão poderosa. O Senhor foi abrindo portas, né? E foi nos dando desafios. Sim. E eu precisava aprimorar essa voz profética, porque agora as pessoas me viam e as mulheres como uma pastora. E eu tinha que buscar mais para poder oferecer, para poder derramar sobre a vida daquelas mulheres. Sim. E eu sempre amei muito trabalhar com mulher. Eu sempre, sabe, quando tinha os encontros com Deus, eu ministrava muito para as mulheres, né? E sempre minha palavra era do Espírito Santo, porque eu amo falar do Espírito Santo. Quando a gente tem essa voz profética, quando a gente tem o dom profético, a gente se apaixona por tudo aquilo que tem o mover de Deus, Sim. que tem a unção. E a gente quer trazer à existência, sabe, a presença dele manifesta no ambiente. Sim. Então eu amava, sabe, ministrar para a mulher, e amo, né, até hoje. Mas naquela época o Senhor foi me levando para esse lado. O Senhor foi me levando para um lado de cura na vida das mulheres. E eu não entendia muito, mas assim, toda vez que eu ministrava para as mulheres, às vezes eu preparava uma palavra mais assim e tal, e Deus sempre me levava para o lado de cura. Sim. E eu sempre fazia lá na igreja uns encontros lá com as mulheres, que verdadeiramente era cura na alma, sabe? Da gente ter aquele momento só de choro, sabe? De quebrantamento. E muitas mulheres ali eram curadas. E o Senhor foi me levantando dessa forma. E hoje, assim, Deus tem feito algo poderoso, poderoso ali na vida das mulheres. Mas eu creio, sabe, que é só o começo de tudo aquilo que Ele ainda tem para fazer. Sabe, Ele só começou. Então, eis-me aqui, Senhor. Eu amo trabalhar com mulheres, tenho essa voz profética que o Senhor derramou sobre a minha vida, mas eu sei que eu preciso buscar ainda mais. Amém. Gente, é sobre isso que a gente fala. É tão profundo ao ver ela falando da trajetória dela, ela quebrando barreiras sobre timidez. Muitas. Você olha uma mulher dessa, você fala, não tem. Meu Deus. Não tem timidez aqui. Tem. Mas o Espírito reina até nisso, né? Até nisso. E assim, é interessante que talvez as pessoas não vejam com esse olhar, mas porque estão colocando, a sociedade hoje, ela tem colocado uma mulher muito forte, mas mal sabem que a sensibilidade nos aproxima do céu, que é um lado que nós temos, que é um dom que foi derramado sobre nós mulheres, né? A sociedade, eu vou falar assim, se você está ouvindo esse podcast, está achando que este podcast é sobre mulheres empoderadas, eu vou falar, sim, empoderadas pelo Espírito de Deus. Porque assim, a palavra de Deus, ela é viva, ela se manifesta. E ela falando aqui, eu consigo ver cada detalhe da vida e o Espírito trabalhando. Então, se você que está ouvindo tem alguma dificuldade na comunicação, até o Espírito pode trabalhar nisso, porque ele tem interesse, ele aperfeiçoa quando você tem um coração disposto. Né? Eu era uma pessoa bastante improvável. Sim. Para hoje estar liderando uma igreja, pastoreando e liderando mulheres. Sabe? Eu era uma pessoa totalmente improvável. Eu me sentia rejeitada. Na minha casa eu cresci, era minha mãe, minha irmã e eu. Mas eu sempre fui aquela mais
que se sentia mais rejeitada, Sim. que tinha menos amigos, que ela, a irmã da Arlene, Uhum. que eu sou a Arlete, minha irmã é a Arlene, então assim, eu sou totalmente uma pessoa improvável hoje para estar onde Deus tem me colocado, sabe? Porque se eu olho para o meu passado, como eu era, e hoje eu me vejo, eu falo, meu Deus, verdadeiramente é o Senhor. Sim. Mas só que há um segredo nisso tudo, você Sim. precisa ter um coração disposto, Sim. né? Porque eu poderia ter falado muitos nãos para o Senhor lá atrás. Sim. Né, por toda a minha trajetória. Eu poderia ter falado, não, Deus, eu não estou preparada. Não, Deus, agora não. Não, Senhor, eu não posso. Deus, eu não me vejo assim. Mas só que você não pode olhar para você, sabe, com seus olhos físicos. Você precisa tentar enxergar como Deus te enxerga. Sim. Aí faz toda uma diferença. A gente falando de voz profética, a palavra de Deus fala em Apocalipse que a palavra profética é esta, sobre Jesus. Sim, tudo então, sobre ele. É tudo sobre ele. Não tem dificuldade quando a gente, né, ele sempre vai estar à procura daqueles que se disponibilizam. Quando você falou da sua unção, você foi ungida no físico para algo que você já está fazendo no espiritual. Só foi uma capacitação a mais para você dar continuidade no projeto. E a cada sim que nós damos para o Espírito e cada oportunidade que nós damos para o Espírito trabalhar na nossa vida, é algo que ele está vendo além dos nossos, do momento, né? Ele está olhando lá na frente. Cara, olha, a minha filha Arlete, ela disse sim para mim aqui. E isso aqui vai repercutir lá no ano de 2025, quando ela vai estar cuidando daquelas mulheres, quando ela vai estar restaurando a vida daquelas mulheres, quando vai trazendo cura, né? E o teu testemunho é para isso, né? Trazer cura. Sim, assim, mas não foi nada fácil. Eu lutei muito também. A gente sempre cuidei das mulheres ali no ministério, né? Sempre fazendo culto de mulheres, né? Um encontro ali de mulheres, né? De cura. Mas eu sentia que Deus queria algo mais, sabe? E Deus foi me impulsionando para isso. Mas só que no momento ali a gente não entende muito bem, porque você se vê assim, poxa, eu já estou fazendo culto de mulheres, de vez em quando reúno as mulheres, né? Tô ali e tal. Mas só que Deus sempre ministrava no meu coração, eu preciso de algo mais, de algo mais. E aí a gente começou fazendo, o ano retrasado, a gente começou fazendo café com as mulheres, né? E Deus ministrou no meu coração, faço café com as mulheres, isso foi no domingo pela manhã, que dava pra gente pegar todas as mulheres. E aí eu fiz um café com as mulheres ali da igreja, né, somente. E assim, foi algo muito poderoso, mas algo muito simples, mas foi muito poderoso. Sim. E aí tá. E aí na nossa, não é incredulidade, mas a gente vai se acostumando, né? Sim. Com aquela nossa rotina, até mesmo ministerial. Não tem data, não tem tempo. E aí passou-se alguns meses para eu poder fazer outro café. E aí foi quando Deus ministrou mais ainda no meu coração. E eu orando, né? Eu falando com o Senhor. Já vou falar do Mulheres Imparáveis, pode começar a falar? Pode, com certeza. E aí foi quando Deus ministrou no meu coração para fazer outro café. E aí eu falei, tá bom, Deus, eu vou fazer outro café, vou reunir as mulheres, mas eu preciso de um tema. Agora eu quero trabalhar com o tema, porque eu sei que é isso que o Senhor quer algo mais profundo. E aí eu orei ao Senhor, e aí Deus ainda não tinha me dado o tema. E eu funciono assim, eu ligo para minha
minha amada lá que me ajuda muito, né? A Thaís. Aí eu ligo para ela e falo assim: Thaís, eu vou fazer um café da manhã tal dia. E assim, vamos fazer. Ela fala: vamos fazer, fechou, beleza. Então eu vou orar, né, para Deus me dar esse tema. E aí assim, e aí elas já começam a planejar todo o café. E eu falava: Deus, eu preciso de um tema. A data já tem, a organização já está sendo feita. Foi quando o Senhor me deu uma semana antes, né? Imparáveis. Mulheres imparáveis. Faz sobre esse tema. E isso quando Deus falou imparáveis, já mexeu comigo. Já ministrou, essa palavra já ministrou muito ao meu coração. Meu Deus, mulheres imparáveis. Senhor. E aí Deus começou a me levar, sabe, lá atrás, de Sim. toda a minha trajetória. Sim. Dos nãos, né, que eu não falei para Deus. Sim. Sabe, mesmo nas minhas limitações, nas minhas dificuldades, na minha timidez, ou não me vendo pronta para aquilo, para encarar, né? Sim. Um chamado, um ministério, cuidar de vidas, Senhor, cuidar de mulheres. Eu não me vi assim, mas quando Deus falou imparáveis, Deus foi me levando, né, lá atrás e foi me mostrando tudo aquilo que o caminho que eu fui percorrendo e que muitas vezes eu quis parar assim. Sim. Muitas vezes por causa dos problemas, as situações contrárias, os problemas dentro de ministério, né? Os problemas que a gente vê, que a gente enfrenta, passava às vezes no meu coração, meu Deus, né? E muitas vezes a gente tem esse sentimento de querer parar, Sim. né? De querer retroceder ou ficar paralisada. Mas o Senhor sempre me impulsionou para que isso não acontecesse. Né? O Senhor nunca deixou que isso acontecesse, mas na nossa humanidade. Sim. Muitas vezes, a gente quer parar. Porque a gente olha à nossa volta e vê os problemas, a gente enxerga os problemas. E a gente, às vezes, a gente cuida de uma vida, a gente ama aquela vida, a gente ora por ela, a gente torce pela bênção, pelo milagre, mas muitas vezes a gente quer mais do que aquela pessoa. Uhum. E Deus ministrou muito isso no meu coração, que a gente não pode desejar mais do que aquela pessoa. Porque se eu desejo mais, eu crio mais expectativas e a gente não vê o resultado na vida dela, a gente se frustra e adoece. Então o Senhor trabalhou muito isso no meu coração. E quando Ele deu esse tema, Mulheres Imparáveis, o Senhor aí eu falei: Deus, que tremendo, me dá um texto. E o primeiro versículo que Ele me deu foi: tudo posso naquele que me fortalece. Uau. E aí Deus começou a ministrar, né? Você pode, você consegue. E se você tem conseguido até hoje, é porque eu tenho te fortalecido. Sim. Porque eu estou contigo, né? Você não está só, por isso que você não parou ainda. E você não vai parar. E eu falei: glória a Deus, Senhor, obrigado por esse tema. Pronto. E aí a gente fez esse primeiro café, né? E nesse primeiro café eu chamei a Fernanda, sim, né, para estar ali ministrando. E quando eu passei o tema para ela, e o versículo, ela falou que foi muito ministrada também. E assim, foi algo poderoso. Sim. E quando a gente fez esse café, esse primeiro Imparáveis, no café desse primeiro, o Senhor falou assim comigo: esse nome não vai ficar só em um café. Não é só para agora. Porque para mim era só aquele café. Uhum. E depois eu ia fazer outros cafés com outros temas, reunir as mulheres com outros temas. E aí Deus falou assim: esse café, esse tema, esse nome, não é só para esse momento. Você vai seguir adiante. E ali no café eu falei isso para as mulheres. Eu falei: olha, a gente não vai ficar por aqui com esse tema. Eu vou fazer um culto. Deus está falando para a gente fazer um culto com o tema Mulheres Imparáveis, o culto de mulheres. E a gente trabalhou,
né, para fazer esse culto, e foi algo poderoso. Muitas mulheres foram tocadas, ministradas, sabe, curadas através desse tema, imparáveis. E quando eu estava lá no altar, gente, Deus é muito poderoso, Ele direciona verdadeiramente, como a palavra do Senhor diz. Aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito Santo. Então, quando a gente verdadeiramente se vê como filho e não diz o não para Deus, Sim. né? E a gente aceita o chamado e a gente fica sensível ali à voz do Espírito, o Senhor, Ele verdadeiramente nos direciona. E quando eu estava ali no altar, já ali no final do culto, o Senhor falou assim: não se resuma ao culto, faça o congresso. E na mesma hora, eu falei ali com as mulheres e o Espírito Santo me deu o versículo do congresso, que é esse da camiseta. Né? Essa camiseta é do nosso congresso Mulheres Imparáveis, que é 2 Timóteo 1, versículo 7, que fala muito ao meu coração. E que Deus fala, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio, ou algumas versões, moderação. Deus, quando Ele me deu esse tema, eu falei, meu Deus, é isso. Deus não nos tem dado um espírito de medo, né? E Deus me levou lá atrás de tudo aquilo que eu vivi e que muitas mulheres vivem hoje. Sim. Porque mulher carrega muita coisa. Mulher trabalha fora, mulher é dona de casa, mulher cria filhos, mulher ainda tem ministério, tem chamado, sim. Mulher é uma adoradora, mulher é uma esposa. Mulher é a base, sabe? E mulher carrega isso. Então, assim, a mulher, muitas vezes, ela se retrai, porque é tanta coisa em cima dela que muitas vezes paralisa, fala, não consigo mais. Eu estou cansada, eu não aguento, estou fadigada, né? E às vezes a gente tira o foco de Deus. Em cima disso aí, como ser uma mulher imparável com o coração de Maria? Glória a Deus. Eu vejo assim, Maria era a que estava ali aos pés, né? E Marta, aquela que estava servindo, trabalhando. Como Jesus diz, né? Ela escolheu a boa parte, né? Sim. E eu vejo assim também Marta. Marta, ela estava focada ali muito nos afazeres, né? Muito ali, trabalhando, correndo para um lado para o outro. É o que a mulher muitas vezes vive hoje. Sim. A nossa sociedade cobra isso, né? A nossa casa como esposa, né? Como mãe, também cobra. E a gente tem esse papel também de servir, né? E Marta, ela estava ali muito focada e eu vejo assim que também a gente pode tirar um lado bom disso. Porque Marta, ela queria servir ao Senhor, né? Mas do jeito dela. Maria, ela estava ali aos pés adorando. Mas Marta estava servindo também, mas da maneira dela. Aí que vem o equilíbrio e a moderação, né? Sim. É aí que se encaixa, né? Mas Deus nos deu, né? Mas Deus deu poder, amor e equilíbrio. Sim. O que a gente pode ver com isso? Eu posso ser uma Marta? Sim, no serviço, sabe? Dentro da minha casa. Eu posso ser uma Marta nos dias de hoje na sociedade, porque eu estou servindo, eu preciso servir com amor. Dentro da igreja, eu posso servir, eu posso ser uma Marta, mas com moderação, com equilíbrio. Por quê? Porque também eu tenho uma necessidade de ser uma Maria nessa geração. Sim. Eu preciso ser uma Maria, e as pessoas também precisam ver em mim, além de uma serva, né?
Além de uma serva, as pessoas precisam olhar para mim e ver uma adoradora. Sim. Então é esse equilíbrio. Eu não posso ficar só no serviço, fadigada, porque se a gente fica só no serviço, a gente fica fadigada, Sim. né? A gente quer desistir, a gente quer parar, por quê? Porque se torna um peso. Sim. E servir não pode ser um peso. Sim. Precisa ser feito com amor, com reconhecimento. Eu sirvo dentro da minha casa, né, com amor e reconhecimento. Eu sirvo dentro da igreja por amor e reconhecimento, né, para o Senhor. E eu sirvo ao Senhor por amor ao reino, por amor a Ele, mas também, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sim. Então, isso é o equilíbrio, isso é que ser uma voz profética, né? E uma bênção nessa geração. Sim. É você ter esse equilíbrio de ser Marta, sim, porque há uma necessidade, né? E também, principalmente, ser uma Maria, né? E as pessoas precisam enxergar isso em nós. Sim. Mulheres empoderadas é assim, né? Você continua, sabe? Você não olha para trás. Você não tem o medo não te paralisa. Sim. Se é para servir, se Deus me chamou para te servir, eu vou te servir Com o melhor. com o melhor. Eu vou te dar o meu melhor, sabe? É sobre Mas isso. se Deus me chama para estar ali com Ele, em louvor e adoração, eu vou dar o meu melhor, Sim. sabe? E isso com alegria, não por pesar. Sim, a gente tem um... Eu sempre ministrei algo que foi quando você carrega o amor, Sim, não há peso. não é peso. Não há peso. Se Eu torna acredito leve. que o versículo é tão completo que vocês escolheram que é poder, pelo poder de Deus, para que se aperfeiçoa na fraqueza, Sim. é no amor, primeiro ainda do que o equilíbrio. Porque Sim. quando você Ama. você aprende a ter equilíbrio. E você faz com leveza. Isso. Sabe, não é um peso. E as pessoas, como a gente cuida de ministério, né, de pessoas ali da igreja, tem muitas pessoas que interpretam muitas vezes de uma forma tão equivocada, porque olha, toda igreja tem os seus problemas, Sim. né? E às vezes tem os problemas e tal, as circunstâncias contrárias, e tem gente que olha e fala assim: nossa, é muito difícil pastorear, é muito difícil cuidar de mulheres, é muito difícil cuidar de ministério. E tenta mostrar que é um peso. Nossa, misericórdia, tá no lugar da pastora, da bispa, do pastor. Meu Deus, não, gente. Aí eu falo, há uma diferença. Porque tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem os seus desafios? Tem. Mas quando você faz isso por amor, entendendo quem Deus é, e por que que Ele te chamou, e por que que você está nessa terra, você faz com prazer, com amor e com alegria. Sabe por Sim. quê? Porque você está fazendo para o reino de Deus. Sim. Então, quando você faz para o reino e você entende a unção que você carrega, aquilo que você carrega se torna leve. Sim. Então, eu não vejo o ministério como um peso. Eu não vejo o ministério como, ai, como é ruim, como é difícil. Não. Se eu falei sim para Deus, eu falei sim com alegria. Sim. Entendendo que é Ele que faz todas as coisas. A gente está aqui para ensinar a palavra, para apontar um caminho. Sim. As pessoas seguem ou não. Sim. E a gente faz isso com amor. Então não é um peso. Mas muitas pessoas acham que é um peso. Sim. Mas não é.
a gente tem que aprender a enxergar Jesus na caminhada, Sim, né? tudo se torna leve. Tudo se torna leve, porque a gente começa a olhar com outros olhos, né? Com os olhos dele. Eu creio muito que o Senhor está curando a Sim. nossa visão. A palavra de Deus fala que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Sim. Então a igreja ela precisa ser curada no que ela tem visto. Sim. E ela curando o que ela tem visto, ela vai curar o corpo. Por isso que nós vemos uma igreja, igual você falou, uma fadigada, cansada, oprimida, opressa. Sim. A pessoa, a igreja é liberta, a igreja é gloriosa. Sim. Ela precisa se manifestar gloriosa. Mas o porquê que nós temos essa dificuldade de perceber Jesus no caminho? Igual o caminho de Emaús. Por que nós temos essa dificuldade de perceber Jesus no caminho? Porque a gente está focado nas coisas, porque o nosso objetivo é outro. Mas quando nós olhamos para o reino, para o que não é terreno, para o que não perece, fica fácil a caminhada. E muitas vezes a gente está tão focado no serviço, que aí já é a parte de Marta, Sim. Mas só na questão do serviço, a gente não consegue perceber, considerar a presença do Senhor. Sim. Né? E eu sempre falo isso, a gente precisa considerar a presença dele ao nosso lado. Né? Como você falou, eles estavam ali andando ao lado de Jesus, mas não consideraram a presença dele, Sim. não perceberam a presença dele, de quem estava andando verdadeiramente com ele. Estava focado o quê? Nos problemas, né? Naquilo que estava acontecendo. E eu sempre ministro isso, que a mulher imparável, ela não pode ser limitada, né, nos seus problemas do dia a dia. A gente precisa tirar o foco, porque quando a gente tira o foco, a gente mostra para o Senhor que a gente está confiante nele. Sim. Né? E a mulher imparável, ela precisa aumentar mais ainda a fé, sabe? É declarar a palavra. Sim. Porque quando a gente... mesmo em meio aos problemas, às situações contrárias, gente, porque as situações contrárias vão surgir. Sim. O dia mal acontece, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E o Senhor está conosco, né? Não estamos só. Então, quando a mulher imparável, ela tem esse entendimento e ela começa a declarar a fé dela, começa a declarar a palavra, Sim. né? As coisas começam a mudar à sua volta. Por quê? Porque ela vai declarando aquilo que ela crê até se tornar uma verdade. Sim. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, aquilo que você declara, você está ouvindo. Sim. Né? E quando você vai declarando a palavra de Deus, o que acontece? Ela entra, né, nos seus ouvidos, entra no seu coração, e ali no seu coração, no seu espírito, se torna uma verdade. Sim. É por isso que a nossa fé vai aumentando à medida que você ouve. Sabe? Quando você ouve a palavra, quando você declara a palavra. Então você passa a não ser uma mulher limitada em meio às circunstâncias que estão à sua volta. Porque o seu foco é Deus, seu foco é o Senhor e a palavra dele. Eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Então, se a palavra está falando que eu posso, eu posso. Sim. Se ele está falando que ele está comigo, ele está comigo. Né? E verdadeiramente ele está dentro de nós. Né? O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E a gente muitas vezes não considera que ele está dentro. Então, quando você tem esse entendimento que ele está dentro, nada te para. Sim. Nada te limita. Mesmo o seu homem, né, falando, olha os problemas, olha as circunstâncias, você não consegue, você não pode. E aí o Espírito Santo que está dentro de você começa a te lembrar da palavra para você declarar. Sim, eu posso, porque é Ele que me fortalece. Sim, eu consigo, porque Ele não me deu um espírito de covardia.
Ele não me deu um espírito de medo, Sim. mas ele me deu amor. Ele me deu poder. Esse poder é o quê? A unção do Espírito Santo que está dentro da minha vida, que está em mim. Sim. Então ele me deu esse poder. Se eu tenho esse poder, eu posso. E eu posso fazer tudo com equilíbrio e com moderação. Sim. Quando a gente fala de poder, né? Poder do Espírito, me vem muito à memória a passagem de Joel, né? No capítulo 2, versículo 28, que fala bem assim: naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, vossos servos e vossas servas. Então, assim, é como se nós adentrássemos acessássemos essa região celestial, onde nós somos filhas, que clamamos Abba Pai, e somos servas também, porque entendemos que nós temos um ministério a ser cumprido. Sim. E aí a gente começa a olhar com outros olhos. Agora o Espírito está sobre mim. Está sobre mim, está dentro. E aí ele começa a fluir através da minha vida, né? Depois de Pentecostes, acabou. Nós temos, né, o selo do Espírito. Sim, nós somos seladas com o Espírito. E agora nós somos empoderadas para quê? Para manifestar o reino de Deus onde nós estivermos, né? Sim. Então, eu acho que assim, a maior palavra que nós podemos compartilhar de mulher é assim: seja dependente do Espírito. Sim. Seja sensível ao Espírito. Porque diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriariam, mas não é de todos, né? De muitos. Que não seja de nós mulheres, que precisamos ter amor, esse equilíbrio, paz, o poder. O poder que é a unção, porque a presença de Deus que faz toda a diferença na vida da mulher. Sim, é a unção que quebra o jugo. Quebra o jugo. Então, às vezes, as mulheres estão debaixo de um jugo, de uma opressão e não sabem como vencer. Essa é a palavra. Por meio da palavra você consegue vencer essas barreiras que até o mundo tem nos imposto, né? De todas as formas, que seja, você tem que ser superior, você tem que ser maior, você tem que fazer isso, você tem que... E aí vem uma cobrança, né? Que as mulheres não conseguem carregar. E por isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre identidade feminina. Porque é uma coisa que tem sido tão, assim, confrontado, né? Na nossa geração. Muito. E muitas mulheres hoje perderam a sua identidade, né? Por causa pelo histórico, muitas vezes familiar, né? Por aquilo que ouviram, né? Por aquilo que viram, as limitações, né? Que foram impostas também, né? E até mesmo as cobranças, porque mulher, como eu falei, mulher carrega muita coisa. Sim. Né? Mulher tem que dar conta de muita coisa. E pelo fato dela ter que dar conta de muita coisa e muitas vezes é muito cobrada, ela perde a sua identidade de filha. Sim. Sabe? Porque a mulher, ela tem a tendência de querer abraçar tudo, querer cuidar de todo mundo, né? E não importa se ela tá bem ou se não tá, aí já tá perdendo a sua identidade de filha. Porque aí às vezes quando você ministra para uma mulher que ela é filha, né? Que ela precisa ser cuidada, ela precisa se sentir cuidada, amada. Umas até se assustam. Por quê? Porque ela foi ensinada que ela precisa cuidar. Ela precisa fazer. Ela precisa dar conta de tudo, sabe? Mas a mulher, às vezes, não consegue parar e falar: meu Deus, eu sou filha. E eu preciso sentir, sabe, esse cuidado. Eu também preciso ser cuidada, eu preciso ser amada. E muitas mulheres hoje perderam essa identidade. Muitas mulheres hoje não aceitam o cuidado. Sim. Né? Várias vezes a gente fala, você precisa sentir esse amor, busque esse amor, busque sentir abraçada, se sinta abraçada pelo Espírito Santo. Tem mulheres que têm essa dificuldade de parar. Sim. E de se derramar. Sim. Como Maria. Sim, quebrar o vaso, né? Sim, de derramar ali o óleo, né? De reconhecer quem ele é, de adorar. Por quê? Porque tem tanta coisa à sua volta que está
precisando de uma ação dela, uma cobrança, né? Eu ficar parada aqui, eu ter meu momento com Deus, de louvor, de adoração, de me sentir amada, querida, né? Mas fulano está precisando de mim. Eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. E aí a mulher vai perdendo a sua identidade. Né? Não tem mais aquele momento, né, com Deus. E hoje a nossa sociedade, as mulheres estão sem identidade até pelos títulos, né, que ela leva, que ela carrega, que ela carregou lá atrás. E Deus, ele quer restaurar essa identidade das mulheres, né, uma identidade de filha, né, uma identidade adoradora, sabe, de mulher empoderada na presença do Senhor, né, uma mulher que quebra o jugo mesmo, com a autoridade que Deus nos deu. Deus nos deu autoridade. Sim. E a gente precisa tomar posse dessa autoridade, mas na presença dele, não a autoridade equivocada, né? Porque o inimigo já distorce a identidade. Porque não entenderam ainda o humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E ele no tempo certo vos exaltará. Então, assim, tipo assim, parou, peraí. Eu sei que estou aqui, estou fragilizada e eu preciso desse lugar de intimidade. Só que o tempo me rouba, as situações me roubam, as cobranças me roubam. Aquilo que eu tenho que fazer, né? E muitas vezes a gente se cobra. Sim. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, porque se a gente deixar a gente mesmo, né? A gente se cobra nisso, fala, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E Deus só quer um pouquinho de tempo com a gente. A gente pega a identidade de mãe, a gente pega a identidade de esposa, de esposa, a gente pega a identidade de mulher trabalhadora, né? A gente pega também de serva, que eu falo assim, né? De muitas atividades na igreja e tudo mais, e você vai pegando responsabilidades, né? E acaba que daqui um pouco a gente tem que voltar para a palavra e falar bem assim, peraí, eu tô com um jugo aqui, tá carregando um fardo desnecessário. Que não tinha necessidade de se carregar. Porque é um problema, as mulheres, elas entram num ativismo, né? E a mulher, ela tem que aprender também a descansar no Senhor, né? Tá na hora da gente parar de ser dura serviço, eu diria. E começar a conseguir olhar para o céu e olhar para o nosso Pai, né? Sim, porque a palavra dele diz assim, que ele é um Deus presente, né? Na hora da angústia. E Deus fala muito comigo acerca desse texto, porque quando ele fala assim, eu sou um Deus presente, né? Na hora da angústia ou na hora da tribulação. Gente, quando fala eu sou um Deus presente, é agora. Sim. É já. Sabe, esse momento que você está vivendo, Deus está aqui, Deus está agindo, sabe? Sim. Deus faz, Deus fala, Deus está vivo. Deus, ele tem promessas para a sua vida, Deus tem promessa na minha vida, Deus tem promessa na vida das mulheres, mas pela perda da identidade, o que acontece? A gente tem tanto problema que a gente não olha ele como socorro bem presente. Sim. E a gente acomoda ali na angústia, a gente acomoda ali nos problemas, e a gente fica focado em tudo aquilo que está à nossa volta, nos títulos que carregamos, ficamos sem identidade, ficamos sem equilíbrio, não conseguimos perseverar, né? No caso, a mulher imparável, as mulheres, nós precisamos o quê? Mulheres com identidade, empoderadas, a gente precisa perseverar. Né, até alcançar a promessa. Deus, ele tem promessa, sabe? Deus, ele sonha, sabe? Ele tem sonhos para mim, ele tem sonhos para você. E às vezes Deus, ele te deu uma promessa lá atrás, mas aí você ainda não viveu essa promessa e está demorando e tal. E a culpa é de Deus? Não, muitas vezes é nossa. Por quê? Porque a gente não persevera naquilo que a gente ouviu. A gente não vai, sabe, atrás. Porque assim, Deus, ele lança uma promessa, ele nos dá uma promessa, né? Ela fica no reino do Espírito, mas é minha responsabilidade e sua responsabilidade de trazer à existência essa promessa para a gente viver e vivenciar a promessa do Senhor nas nossas vidas. Então é minha responsabilidade. Se eu escuto, amém, Deus,
mas aí eu não faço nada para aquilo acontecer, não vai acontecer. Sabe? A culpa é de Deus? Não. Então eu preciso ir lá no reino do Espírito. Aquilo que é ligado na terra será sido ligado nos céus. Aquilo que é desligado na terra terá sido desligado nos céus. Então a gente precisa aprender Sim. a ligar aqui na terra, sabe? Para acontecer, para Deus derramar dos céus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu diria que nós temos, eu sempre comento isso, a mulher tem um útero profético. Mal sabe ela como usar. Mal sabe ela. Porque é igual você está falando, tá aqui nas regiões celestiais, tá acessível. A gente precisa gerar, já viver já na promessa. Sim. Já está lá. Eu fico olhando, né? Você falou sobre, Deus não está em silêncio. Não. Do Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós temos uma folha em nossas Bíblias, né? Que representa os 400 anos de silêncio. Sim. Do Senhor. Só que eu estava até conversando com o Éder, eu estava lendo um livro, super indico para quem quiser, Ecoar de uma Voz, Fábio Coelho falando sobre a voz feminina profética. Tremendo. Maravilhoso. Imagina. E aí eu estava lendo no livro que dizia assim, depois desses 400 anos, Deus, que não estava usando nenhum profeta para falar, usou uma mulher chamada Isabel para profetizar. Bendita és tu entre as mulheres. E falou profeticamente sobre Jesus que estava no ventre de Maria. Então, assim, em meio ao silêncio, nós precisamos ser as vozes proféticas diante do espelho. De olhar nos nossos olhos e falar, Deus tem, Deus prometeu, eu acredito. Ou vamos dizer assim, nos derramar diante do altar, mesmo que o sacerdote não entenda, para gerar o Samuel da nossa vida. Precisamos gerar, né, o nosso milagre. A gente precisa gerar as promessas de Deus, né, porque o Senhor, Ele tem. Mas só que muitas vezes a gente deixa cair no esquecimento da nossa alma, né, por causa de tudo aquilo que a gente vive no dia a dia. E a mulher, como você falou, ela precisa ter esse entendimento. A gente precisa declarar sobre as nossas vidas quem somos. Sim. Sabe? Da forma que Deus nos vê, da forma que Deus nos enxerga. E lançar, sabe, essas palavras, porque palavras são sementes. Sim. E o que eu tenho lançado? O que essas mulheres hoje têm lançado? Né? Porque palavras são sementes. Por isso que a importância da gente conhecer a palavra de Deus e declarar a palavra de Deus nas nossas vidas. Porque quando você passa a declarar a palavra de Deus, tudo começa a acontecer na sua vida. Né? Quando você tem um entendimento, quando Jesus, quando a palavra do Senhor fala lá em Isaías, né? Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Né? Mas aí quando você pega esse texto e fala, meu Deus, né, o Senhor já levou, e a gente sempre tem orado dessa forma. Enfermidade vem enfermidade na alma, nas nossas emoções, né? As mulheres querem parar, as mulheres muitas vezes adoecem emocionalmente e também fisicamente. Então, quando você começa a sentir, poxa, eu estou parando aqui, sabe? Eu estou angustiada aqui, eu estou começando a entrar numa depressão, assim, o meu emocional está assim. Eu tenho orado nesse texto e declarado isso para muitas mulheres. Jesus, ele tomou sobre si, ele levou. Sim. Então, se ele levou, não tem que estar aí. Essa enfermidade não faz parte da sua vida, do seu corpo e das suas emoções, porque ele já levou e você já é sarada. Sim. Você já é curada, porque aquilo que ele tinha que fazer, ele já fez. Sabe, está tudo disponível. Sim. Ele falou, está consumado. Muitas vezes a gente espera que ele faça novamente. Ei, agora é eu.
É eu que preciso ter o entendimento e trazer a existência. É eu que preciso ter entendimento e viver a palavra de Deus. Sim. Sabe? Isso é estar na dispensação do Espírito. Isso é perseverança. Isso é como quando o Senhor fala, eu não te dei um espírito de covardia. Então vai, alcance a promessa, sabe? Continue. Então você precisa trazer essa existência e ter o entendimento do que a palavra de Deus, quando você declara, pode fazer na tua vida. Sim. Porque ele já deixou disponível. Quando você tem um filho, você tem a sua geladeira na sua casa, ele não pede permissão para abrir a geladeira. Né? Toda vez que ele tem fome, ele vai lá, pega o que tem que comer e sai. Ele não fica, mãe, eu posso ir lá na geladeira? Né? Eu posso pegar algo? Não. E assim somos nós com o Senhor. Sim. Jesus, ele já fez, já está lá. Já está disponível. Você tem que ir lá, abrir a geladeira e pegar. Porque ele já fez. Por isso que ele fala, Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Sempre me ouve, porque ele tinha essa certeza, sabe? Essa convicção. E é assim que a gente tem que ter. A gente tem que ter a certeza, a convicção. Isso é fé. Sim. Né? É a certeza daquilo que você ainda não viu, a convicção de fatos que ainda não se veem, né? Hebreus 11. Uhum. Então, assim, isso é fé, isso é você ver as coisas acontecendo. Você não está vendo no físico, mas você tem uma certeza tão grande que você vai lá e traz a existência. Sim. E começa a acontecer. Muitas vezes a gente quer ficar só observando a paisagem. Sim. Ai, que lindo as promessas de Deus na minha vida. E a gente fica só observando e admirando a paisagem. E Deus fala para você, não fica admirando só não, vai lá, né? Use, sabe? Viva. Não fica admirando, sabe? Deus, ele tem isso para nós mulheres. A gente precisa se levantar cada dia mais com essa voz profética, empoderada, com convicção de quem é Deus, de quem é sua palavra, o que você pode em Deus, o que a Bíblia diz que você pode, sabe? O que você pode alcançar, sabe? Você lutar para alcançar as suas promessas aqui nessa terra, Deus te usar nessa terra. É assim que a mulher imparável, empoderada, precisa agir e ter esse sentimento dentro de si, porque é o Espírito que ministra isso nas nossas vidas. É sobre isso que a gente conversa, gente. Uau! Glória a Deus! Deus é muito bom falar maravilhoso dele. É muito demais. bom falar do Espírito, porque o Espírito verdadeiramente, ele nos guia a toda a verdade, porque somos filhos, herdeiros de Deus. Com certeza. Se você é herdeiro, você tem que usufruir de tudo aquilo que ele deixou para a sua vida. É sobre É isso. sobre isso. É sobre isso. E mulheres imparáveis, não no sentido de ativismo, mas uma mulher imparável no Senhor. Temente ao Senhor. Temente ao Senhor, que flui no Espírito, que é imparável no reino espiritual. É uma mulher que alcançou uma graça sobremaneira de entender que até nos mínimos detalhes o Senhor está presente e que Ele vai fazer ela avançar no reino dos céus. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre como está sendo o discipulado com as mulheres. Bom, assim, lá na igreja a gente está fazendo esses encontros, né, com as mulheres, como eu falei lá atrás. E Deus, assim, tem ministrado muito no coração delas. No início, sempre eu fazia o nome, assim, quando a gente se reunia, era uma edificação com as mulheres. Né? E ali a gente dava uma palavra, né? A gente ouvia algumas mulheres, uma mulher queria compartilhar algo, né? Oravam pelas outras e assim também ainda está sendo. Então a gente chamava de edificação com as mulheres, né? E assim, por causa da correria do dia a dia, né? Hoje, como a gente falou no início, as mulheres carregam muita coisa, né? Tem muita coisa para fazer, né? Tem o lado Marta, né? Mas é uma necessidade, né? De principalmente ser como Maria na adoração, no louvor,
no reconhecimento de quem Jesus é. Então, assim, a gente tem feito esses encontros mais para nos aproximar das mulheres, né, de ouvir as mulheres, aqueles cafés, né, a gente fez um na mesa e ali algumas compartilhavam ali as suas dores, né, as suas necessidades, né, espirituais, né, e ali a gente faz ali em conjunto. O discipulado é individual, eu faço mais assim com as mulheres, não de me reunir sempre, né, com elas, porque como a gente sempre fala, as mulheres, né, São imparáveis. São imparáveis, mas sempre eu estou muito próxima delas, sabe? Sim. De estar perguntando ali, numa ligação, numa mensagem, né? Como é que está o seu dia, como é que você está precisando de oração, se precisa de alguma coisa, só me chamar aqui, eu estou aqui e tal. E aí aquela outra que necessita, né, de uma conversa presencial, a gente marca, eu marco com ela, a gente vai lá, a gente conversa, né, a gente ora juntas. Eu tento estar próxima. Sim, sim, caminhando, e disponível, né? Sabe? E caminhando. Tem aquelas que não querem, né? Esse acompanhamento de perto. Tem mulheres que, como a gente tem trabalhado, né, na vida das mulheres, que eu falo, tem os históricos, tem as dificuldades, né, tem as limitações e muitas vezes a identidade que ainda precisa ser restaurada. Sim. Então você precisa entrar, né, devagarzinho, como lá o bispo está dando, lá na igreja ele está dando um estudo, né, de Neemias muito poderoso, sim. Que fala também das cartas, né, que precisa das cartas, né, quando Neemias ia entrar lá nas florestas e os reis, né, tinham que dar a carta para ele acessar. E hoje, assim, eu vejo, e a gente trazendo para os nossos dias, que muitas precisam nos dar essa carta para acessar, né, os corações delas, precisam nos dar essa abertura, né, essa liberdade. E muitas vezes a gente precisa primeiro trabalhar a confiança delas, sim. Né, nos aproximar, né, dessa forma, devagarzinho, conquistando, né, um espaço que é necessário para poder depois começar a restaurar a identidade. Sim. Né? E esse estudo é tremendo, porque fala de Jerusalém, e eu também, sempre que eu posso, também eu ministro isso na vida das mulheres, né, que fala em Neemias que Jerusalém estava com seus muros e portas, né, destruídas. Né? E fala muito assim, porque Jerusalém significa lugar de paz. Né? E ele tem dado esse estudo, e eu ministro também sobre isso, que é como está a sua Jerusalém. Como está o seu lugar de paz? Aí, muitas mulheres, muitas pessoas falam, o meu lugar de paz, as minhas portas estão queimadas, meus muros derrubados. O que significa portas? Relacionamentos. Quem você deixou entrar na sua vida? Quem saiu da sua vida para trazer esse caos? Então você vai entrando devagarzinho. E os muros significam o quê? Limite. Muitas vezes eu não dei limite para alguma coisa lá atrás. Muitas vezes eu não impedi, né? O muro significa também o quê? Proteção. E como é que está o seu lugar de paz? Então isso, as portas e os muros precisam ser restaurados primeiro, para depois você ter acesso. A última porta do pastoreio. Sim, que é das porque ovelhas. Aí é isso que eles vão te dando as cartas. E aí tudo vai sendo restaurado. Sim. Então a gente tem trabalhado muito dessa forma. De vez em quando a gente dá uns tapas em Sanbalate de Tobias. Sim, que eles tentam impedir, né, a obra, né, aquilo que está sendo construído, porque eles não querem, né, o inimigo não quer que você reconstrua, sim. A sua Jerusalém. Né? Então, quando ele vê que você está se levantando, aí começa a tirar o seu foco. Aí vem o quê? Só Marta. Sim. Começa a tirar o foco.
né? Olha, você tem isso para fazer, se foque nisso, deixe esse negócio para lá. E muitas mulheres vão indo dessa forma. Mas a gente precisa ter a firmeza, a convicção do que aquilo que a gente começou, a gente precisa terminar. A gente precisa ir até o fim. Nós precisamos ser que nem o nosso Pai, né? O nosso Pai Celestial. Aquele que começou a boa obra em vós. Há de completá-la até o dia da vinda de Cristo e Jesus. Nós também precisamos nos preocupar com essa, né? De completar a nossa obra. A gente precisa se posicionar. Sabe, a posição, você tem que tomar uma posição. Porque muitas vezes, hoje, o que eu vejo, tem muitas mulheres inconstantes, né? Hoje eu estou assim, amanhã eu não estou mais. Ah, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu quero mais de Deus, porque eu vi uma palavra, essa palavra mexeu comigo, eu estou avivada. Amanhã eu não quero mais. Eu estava estudando sobre isso, né? De inconstância. E a palavra de Deus vai falar que vós que sois de ânimo dobre. Ânimo dobre é a pessoa inconstante, né? A gente fala da pessoa que um dia tá bem... tá de um jeito, outra hora tá do outro. Né? Não tem firmeza, né? Não tem firmeza, não tem convicção. E aí, só que a palavra dá continuidade dizendo assim, limpai os vossos corações. Isso me pegou. Porque quando você fala de impureza no coração, se é para limpar, tem algo impuro. É pecado. Então, a inconstância é pecado. As pessoas acham, não, eu tô inconstante, é um momento. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Você tá em pecado, irmão. Normaliza, né? Muitas vezes as pessoas normalizam isso. E vai levando. Vai empurrando com a barriga, porque o inconstante, ele empurra com a barriga. Então, eu estou alertando algo que o Senhor falou comigo. Tremendo. Você está em pecado. Sim. E assim... em relação à identidade, você estava falando, né, sobre a questão da identidade. O Senhor falou algo comigo tremendo há uns 2 anos atrás. O Senhor me deu uma palavra, literalmente ao meu coração. Ele me falou para eu ficar diante de um espelho. Beleza, há uns 2 anos atrás. Lá vou eu para diante do espelho. Estando diante do espelho, ele me perguntou assim... Aí eu saí diante do espelho e ele me deu uma palavra que dizia assim: tenho contra ti, porém, que abandonaste o primeiro amor. Volte, né, e volte às primeiras obras e tal. Beleza, tá em Apocalipse. Sim. É a carta aos Éfesos. E aí, nesse momento, eu falei assim, Senhor, mas eu te amo. Aí eu fiquei assim, por quê? Porque eu faço a obra, eu dou cesta básica, eu faço isso, eu vou evangelizar, eu vou para a igreja, eu permaneço ali, né? Trabalho e tudo mais. Aí tá o serviço, né? Não, isso, olha isso. Se nós formos ler, aí ele falou bem assim, volta e lê, eu não pedi para você parar de ler. Te juro. Deus me falou assim como um pai. Sabe quando o pai olha assim, você parou de ler por quê? Eu não pedi. E aí eu fui ler a carta aos Éfesos e tá lá. Tenho visto o teu labor. Tenho visto a sua servidão. Deus. Ou seja, eles saíram do primeiro amor, não foi por falta de serviço. Não foi porque eles desistiram. Ele disse que eu tenho visto a sua persistência, a sua insistência e tudo mais. E eu comecei a chorar. Meu Deus, eu falei, Senhor, o que é isso? E aí ele... Agora sim, agora termina de ler a carta. E aí, tenho contra ti, porém, que abandonaste o primeiro amor. E aí eu fiz assim, Senhor, como assim? E ele me falou algo tremendo, principalmente em relação... Nós mulheres temos uma visão do primeiro amor, o nosso primeiro relacionamento. Sim. A nossa apaixonite de infância. E o Senhor falou bem assim, vocês humanos têm uma visão a qual eu não tenho. O primeiro amor está falando de primazia. Ou seja, volta, arrependa-te. Aí quando eu parei em arrependa-te, eu falei assim, caraca, se está falando de arrependimento é pecado. Então eu estou pecando em quê? Eu pequei
nos 10 mandamentos. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu tava fazendo tudo aquilo, mas tirei o lugar de primazia dele. Beleza. Ele falou, volta pro espelho. Cheguei diante do espelho. Aí ele falou bem assim, você falhou no primeiro mandamento. Só que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como? A ti mesmo. E ele me perguntou, você gosta do que você vê? Você se ama? Diante de Deus, eu tive que me abrir, né? Porque ele conhece meu interior. E eu falei, não. Pra ele. Meu Deus. Eu não gosto, não amo. Ele falou bem assim, então como você faz a minha obra sem se amar? Seu amor com os outros vai ser em vão, vai ser como um sino. Porque o amor que você, quando você se ama, você reflete, né? Você reflete. Para as outras vidas. Então o Senhor me levou para um lugar onde Ele tratou a minha identidade. Ele falou, agora eu preciso que você aprenda a se amar, porque você se amando, eu vou começar a me manifestar. E aí, cara, aí foi uma cura na identidade. Amém. Onde eu consegui me ver como a filha amada, como a menina dos olhos dele. Eu consegui me ver como até no casamento, isso repercute. Sim. Então, se você não tem identidade, quando eu descobri a minha identidade, eu falei bem assim, peraí, eu sou a noiva de Cristo. Eita, glória. E agora eu observo e vejo o meu esposo me amando, porque o trabalho mais difícil não é nosso de ser submissa. Para mim não é. É deles, de nos amar. Como Cristo amou a igreja. E outra coisa, só que só não fala assim. Fala assim, o Cristo amou a igreja, deu a sua vida por ela. Mas não termina aí, fala bem assim. E ele lava ela por meio da palavra, santifica ela. Aí eu falei assim, o trabalho dos homens é difícil, ainda tem que santificar a esposa. É desse jeito, é mais por meio difícil. Do lavar da palavra. Ou seja, eles têm que ter conhecimento para nos lavar com a palavra e nos santificar como... Muito complicado. Eu falei, é bom ser mulher, você só submissa. Muito bom. É ótimo. O papel verdadeiramente deles é... E aí eu entendi, né, que eu era filha, eu era amada, eu era uma esposa, eu era... né? Quem conhece a minha história, eu sou, igual você está falando, proclamar a palavra, eu sou mãe de filhos. Amém. Eu sou mãe de filhos. Amém. E aí você começa a declarar, e aí você começa a ver o agir de Deus. É porque quando você declara, você passa a enxergar. Sim. Né? Igual a mulher do fluxo de sangue. Ela foi o caminho inteiro, até ela chegar a Jesus, ela foi declarando, se eu ao menos lhe tocar, eu serei curada. Se eu ao menos tocar, eu serei curada. Eu preciso tocar, porque se eu tocar, eu vou ser curada. Ela foi o caminho inteiro declarando. O que ela fez? A fé dela, ela foi ouvindo, a fé dela foi sendo aguçada, entrou no coração dela e se tornou uma verdade. Sim. E aí ela toca em Jesus, aí não tem como, né? Saiu dele poder, virtude, né? E quem que Jesus fala? Ei, quem me tocou? Quem me tocou? Não, alguém me tocou porque de mim saiu poder, sabe? E o mais interessante é que ele fala assim, a tua fé te curou. Sim. Sabe? Ele não fala, não, foi eu que te vi, fui lá e te curei. Não, a tua fé. A tua ousadia. A tua ousadia, a tua coragem, a tua perseverança, aquilo que você declara, aquilo que você acredita. O que eu falei? Palavras são sementes. Aquela mulher foi declarando e tudo aconteceu. Ela foi curada, sabe? Ela foi transformada. Sim. Sabe? É assim, algo poderoso. Quando a gente passa a entender o poder da palavra. Sim. Eu sempre falo sobre orar a palavra. Sim. Orem a palavra. Orem a palavra. Tudo muda. Por que o inimigo luta tanto para a gente não ler a palavra?
Não é verdade? Sim. A gente, eu não tenho tempo, eu tô com preguiça, eu não consigo, me dá sono, me dá isso. Por quê? Porque o inimigo sabe o poder que a palavra tem. Porque se você conhecer a verdade, ela vai te Te libertar. E se verdadeiramente o Filho do Homem te libertou, Verdadeiramente sereis livres. livres. Né? Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Sim. Né? A palavra. Sim. Conhecereis a verdade. E essa verdade vai te libertar. Ah, com certeza. É isso. E sobre isso. E mulheres imparáveis são mulheres que são livres. Livres. Livres que não têm limitação. Sabe, o medo, sabe, ela renuncia ao medo, ela renuncia àquilo que atrapalha a vida dela com Deus. Né? Deus não nos deu espírito de covardia. Né? Deus não nos deu espírito de medo. Sim. Mas o Senhor nos deu poder. Esse poder é o Espírito Santo. Esse poder está dentro de nós. Sim. Sabe, esse poder faz todas as coisas. Sabe, esse poder que nos impulsiona. Sim. Eu falo, toda vez que eu estou na igreja, eu falo, Deus, sabe, quando eu dobro ali meu joelho para começar ali o culto, eu falo, Deus, aqui eu me refaço. Sim. Sabe, é na tua presença, sabe, que eu sou renovada. E nós mulheres, a gente precisa desse renovo celestial. Sim. Sabe, a gente precisa dessa presença, sabe, poderosa em nossas vidas. Sim. E a gente ministra sobre isso, e a gente tenta viver isso, e é sobre isso. Sim, sim. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você almeja ser uma mulher imparável no Espírito, no reino do Espírito, eu falo, se encha da palavra de Deus. Amém. De todas as formas. Se encha que você mesmo. tenha fome e sede de conhecer a Deus. Que a palavra de Deus diz que haverá um tempo em que terão fome e sede. Que você tenha sede e fome de conhecer a Deus. Que você mergulhe neste ambiente profético. Amém. Que sua voz, mulher, não se cale. Amém. Que essa voz ecoe como uma voz profética para essa geração. Amém. Que a sua voz seja uma voz de consolo, amém, de alívio, de amparo, de amor, de equilíbrio. Que suas palavras tenham equilíbrio, sabedoria, mansidão. Que os frutos do Espírito venham fluir nitidamente através da sua vida. Este podcast para edificar a sua vida como mulher imparável. Que você seja cheia do Espírito de Deus. Agradeço muito, Bispa. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Eu amei também. E assim, eu amo, sabe, falar daquilo que Deus tem feito, daquilo que Ele está fazendo, sabe, exaltar o nome dEle, porque verdadeiramente Ele é digno. E mulheres, vocês precisam a cada dia buscar isso, buscar esse poder, né, para essa geração, sim, né? Essa voz profética para esse tempo, porque nós podemos sim fazer a diferença nessa geração. E Deus tem levantado mulheres, que você seja uma delas, amém? Para fazer a diferença aonde você estiver, porque certamente o Senhor te abençoará. Então persevere para que você alcance a promessa do Senhor, porque Deus tem muita coisa linda ainda para fazer em nossas vidas. Há uma unção em nós, há um poder em nós. Então, como a Ingrid falou, busque os frutos, busque os dons, né? Deixa os dons se manifestar na tua vida e através da tua vida. O Espírito Santo falou isso comigo esses dias. Por que você não está deixando os meus dons se manifestar na tua vida da forma que eu quero? Sabe, isso doeu no meu coração. Então, queridas, assim como o Senhor falou comigo, deixe Deus te usar, deixa o Espírito Santo manifestar os dons que tem na tua vida. Amém? Porque o Senhor quer te usar nessa terra. Deus abençoe. Bispa, qual é o seu Instagram para as meninas te seguirem? Sim, né? Sim. O meu Instagram é Arlete Ramalho. Amém? Ou está Ramalho Arlete.
Tá ali, coloca Ramalho Arlete, vai aparecer. E eu queria muito agradecer a essa recepção maravilhosa, esse tempo poderoso, precioso, porque eu creio que aqui é um tempo precioso, um tempo de cura, um tempo onde a palavra do Senhor está sendo manifesta. Amém. Que o Senhor continue usando a vida de vocês. Amém. Dessa forma, que o Senhor levante em nome de Jesus com essa unção. Amém. Que está aí dentro, e eu creio que muitas vidas vão ser alcançadas. Amém. Através deste lugar. Amém. Através desse podcast, porque aqui é uma ferramenta poderosa, e vocês têm a unção, têm a presença, têm a palavra, tem a sabedoria e tem o próprio Deus, amém? Amém? Então, eu creio que o Senhor vai fazer muita coisa ainda neste lugar. Amém. Então, receba essa palavra, amém. Receba essa promessa do Senhor, porque o Senhor está com vocês. Amém. Não olhe para trás, seja imparável, amém? Porque vocês já têm muito caminho aí para percorrer. Amém. Então, não pare, continue, avance. Amém. E eu queria também agradecer minha xícara, gente maravilhosa. Amei com o meu tema, olha aí, ó, aquilo que Deus nos deu, mulheres imparáveis. Muito obrigada. Isso ministra muito no meu coração e confirma aquilo que Deus, né, está fazendo e aquilo que Ele quer fazer mais e mais e mais, amém? Amém. Então, muito obrigada por ser esse instrumento de Deus, porque você é um instrumento de Deus, você verdadeiramente é uma mulher empoderada. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe este lugar. Amém. Amém. E abençoe essa ferramenta. Amém. Glória a Deus. Eu vou deixar aqui, gente, o endereço, também o Insta da igreja. E se você mora aí pertinho do Gama e você não pode ficar desigrejada, e nós não aceitamos e não cremos nisso. Amém. Nós temos uma aliança com esse casal de Deus, que tem muito a compartilhar e edificar a sua vida. Amém. Então vá lá visitar, conheça, eles são super acessíveis. E assim, de verdade, meu coração tá lá. Beijo. Amém. A paz, gente. Beijo, Deus abençoe.